do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C. Fala pessoal, tudo certo aí? Vamos para a nossa terceira e última parte de loops. Então vamos começar. Bom, hoje é a parte 3, essa parte é a parte final de loops, onde nós vamos ver o do while. Então algumas coisas interessantes aqui para a gente entender, né? Primeiro, o do while não é tão utilizado, ele tem o seu uso sim, a gente vai ver as características dele, mas ele geralmente tem um uso um pouco mais específico do que o while, que é mais genérico, certo? Primeiro, ele executa um bloco de código uma ou mais vezes, enquanto o while é 0 ou mais vezes, o do while executa pelo menos uma vez. Então, isso limita as situações que você vai utilizar o do while. Da mesma forma que o while, ele continua enquanto a condição seja verdadeira e termina quando essa condição for falsa. Só que ele testa a condição depois de executar o bloco de código. Ou seja, enquanto que o while ele primeiro checa para depois executar, o do while começa executando e checa se ele vai rodar de novo. Basicamente é isso o que ele vai fazer, certo? A síntese dele é do, instrução, while, condição. Então, se você tiver um bloco de código, né, do, instrução, quantas necessárias, while, condição. Então, a condição vai determinar se ele vai continuar ou não e a quantidade de instruções você pode determinar. Da mesma maneira que eu falei do while, do while, que eu falei também do for, todos os três você pode colocar um dentro do outro, seguindo a lógica que você necessita. Tá ok? Bom, vamos fazer uma rápida análise do funcionamento dele. Então, olha só, eu tenho aqui esse programa onde eu tenho uma variável chamada número, que eu zerei ela. E aí, eu tenho aqui, ó, do. Então, ele vai imprimir, digite um número entre 0 e 10. E aí, depois vai fazer a leitura. E o while dele vai ser o quê? Enquanto o número for menor que 0 ou o número for maior que 10, ele vai continuar executando. Ou seja, se eu quero um número de 0 a 10, se ele for menor que 0, eu vou ter que pedir para digitar de novo. Se eu quero um número de 0 a 10 e ele digitou um número maior do que 10, ele vai pedir para digitar de novo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma regra que vai determinar quantas vezes ele vai ficar pedindo para o camarada digitar o número até esse número tiver sido digitado dentro dessa regra, tá? E aí ele vai escrever, agora você digitou certinho. Então vamos ver aqui como a gente faria esse programa, né? O funcionamento dele. Então eu vou acompanhar aqui a variável número, certo? Ele começou aqui como 0 e aí a gente vai alterar conforme for executado o programa, né? Começou como 0, vamos ficar sempre verificando ela. O programa depois ele vai pedir aqui para a pessoa digitar um número, então vai sair na tela lá, digite um número entre 0 e 10. Aí eu digitei 15. Tá? Atualizou a variável número para 15 e agora ele vai verificar aqui a condição. Então, 15 é menor do que 0? Não, então aqui deu falso. Ou 15 é maior do que 10? Sim, então falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Então ele vai executar mais uma vez, forçando a pessoa a digitar um número entre 0 e 10. Beleza? Então fui lá, digitei menos 2, então atualizou a variável para menos 2. Então ele vai checar de novo. Menos 2 é menor que 0? Sim, deu verdadeiro. Número, menos 2 é maior do que 10? Não, não é, deu falso. Mas verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro, ele vai pedir de novo. Então, ele vem aqui, pede para digitar um número entre 0 e 10, foi digitado o número 5, foi atualizada a variável e agora vai verificar a condição. O número é menor que 0? Não, deu falso. O número é maior do que 10? Não, deu falso. Falso ou falso dá falso. Então, com isso daí, eu consegui forçar com que ele digitasse o número entre 0 e 10. Ele vai cair fora do while e vai imprimir. Agora você digitou certinho. Beleza? Então, olha só. Você usa essa opção do while quando você quer esse tipo de comportamento, que ele repita pelo menos uma vez
e fica checando ali. Também dá para você utilizar em menus, enfim, em muitas coisas aí, tá? Mas você tem que ter aquela ideia, ele vai rodar pelo menos uma vez. Bom, vamos ver agora um exemplo. Faça um programa que peça para o usuário digitar dois números entre 0 e 100. O primeiro número deve ser menor que o segundo. Então, a primeira checagem que você vai ter que ser, o número tem que ser entre 0 e 100. Se ele for menor que 0 ou maior que 100, você não pode deixar digitar. Segunda coisa, o primeiro número tem que ser menor que o segundo. Então, você tem que checar que, apesar dele passar de 0 a 100, o primeiro tem que ser menor do que o segundo. Então, você tem aí duas checagens para você fazer. E depois ele deve imprimir a soma dos números do intervalo. Por exemplo, ele digitou 10 e 35. Então, entre 10 e 35, ele tem que somar todos esses números e mostrar na tela. Vamos ver como que a gente faz? Então, vamos verificar aqui, né? Vamos começar um novo arquivo. Que nome que nós vamos dar para ele? Vamos colocar assim, regra.c, tá? Pode ser qualquer nome aqui. Vamos fazer o esqueleto. Include stdio.h int main e return 0. Beleza. Então, nós temos que ler dois números e esses dois números tem que ser entre 0 e 100 e o primeiro tem que ser menor do que o segundo. Então, essa é a regra. Então, vamos começar aqui criando, né, os dois números, int n1 e int n2. Então, beleza. Bom, como que eu faço aqui? Vamos começar por partes. Vamos fazer com que ele digite esse tal de n1 entre 0 e 100. Então, vamos lá. Eu vou imprimir, vou ter que fazer aqui uma regra, né? Do. Por que eu vou ter que ter o do aqui? O do while, porque eu vou ter que forçar a regra que o número tem que ser entre 0 e 100. Então, ele já me deu aqui até a construção aqui, né? Então, enquanto n1 for menor que 0 ou n1 for maior que 100, então aqui é a regra, tá? Ele vai continuar executando aqui. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou dar um printf, digite o primeiro número. Eu vou até dar uma dica aqui, ó, entre 0 e 100. Então, aqui agora, scanf, porcentagem d, vírgula, e comercial n1. Bom, então aqui eu vou salvar, eu vou executar ele e vamos digitar aqui. Então, o primeiro número, menos 3, ele vai pedir de novo. 200, ele vai pedir de novo. Eu vou colocar aqui 50. Ué, o que será que está de errado na regra aqui? O que vocês acham? Alguém percebeu ali um erro ou não? Pois é, cara, tem um erro ali. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, ó. Olha aqui, eu digitei errado. N1, certo? Então, a primeira coisa, a gente tem que pensar, se eu vou trabalhar com N1 aqui, ó, a regra tem que ser equivalente só a ele por enquanto. Então, a gente vai forçar aqui ele trabalhar essa primeira parte. Vamos de novo. Então, aqui agora, vamos ver se deu certo. Eu vou colocar o 50 aqui de novo. Opa, deu certo. 50 ele aceitou, certo? Vamos checar mais a regra. Menos 5, 200. Vamos ver se ele aceita o 0. Aceitou o 0, beleza. Vamos ver se ele aceita o 100. Aceitou o 100. Beleza, então aqui a gente já concluiu a primeira regra. Só que talvez você deve estar perguntando, pô, mas eu não dei informação nenhuma para o usuário. Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Vou começar a utilizar os recursos que nós temos, que a gente já aprendeu. Eu posso fazer isso aqui, ó. Se o N1 for menor do que 0 ou o N1 for maior do que 100, quer dizer, eu estou repetindo a mesma regra, tá? Mas aqui eu quero dar uma outra funcionalidade. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir
o seguinte: o número deve ser entre 0 e 100. Barra N. Beleza, então agora eu vou ter uma dica aqui, ó, para que o usuário possa saber o que ele tem que fazer. E uma regra aqui, então aqui você tem uma regra para mostrar uma mensagem e aqui você tem a regra para continuar pedindo. São duas regras, é a mesma regra, sim, mas são duas coisas distintas, certo? Vamos salvar, executar. E vamos ver aqui. Eu digitei o número -2. Ó, o número deve ser entre 0 e 100. Digitei o número 200. O número deve ser entre 0 e 100. Agora eu vou colocar 50. Ele aceitou. Ótimo. Resolvi o primeiro problema. Então agora vamos pegar o N2. Ó, daqui a aqui. Eu simplesmente vou replicar aqui. Só que agora eu não vou digitar mais o N1. Agora é o N2. Em todo o contexto aqui. N2. Aqui também. N2. Aqui. N2. E aqui. N2. Vou salvar. Vamos ver se está certa a primeira regra. Então aqui eu já chequei o N1. Vou colocar aqui. Opa! Eu vou colocar aqui o 50, né? Que era o que eu tinha feito. Beleza? Opa, eu esqueci de mudar a mensagem, né? Vamos lá, vamos fazer essa mudança aqui, ó. Digite o segundo número. Certo? Vou salvar, vamos rodar. Digite o primeiro número, já vou colocar 50 direto. Digite o segundo número, -2. Ele manteve, ó, o número deve ser entre 0 e 100, digite o segundo número. 200. O número deve ser entre 0 e 100, digite o segundo número. 50. Beleza. Ele aceitou. Agora, nós vamos aplicar a terceira regra. Qual que é a terceira regra? Que o N1 tem que ser menor do que o N2. Beleza, então a gente vai ter que fazer um outro do while. Então, vou vir aqui, vamos colocar aqui um outro do while. Certo? Tá aqui. E tudo isso daqui, ó, vai para dentro dele. Todos esses dois do while vai ter que entrar aqui dentro, certo? Então tá aqui, só vou corrigir agora aqui a indentação para ficar bonitinho. Então tá aqui. E agora nós vamos corrigir essa regra aqui, ó. Então enquanto o N1 tem que ser menor do que o N2, então enquanto o N1 for maior ou igual ao N2, ele vai ficar aqui. E se eu quiser emitir uma mensagem, que eu acho legal, a gente vem aqui, ó. Se o N1 for maior ou igual ao N2, então aí ele vai imprimir o primeiro número tem que ser menor que o segundo, barra N. Beleza. Salvei, vamos rodar agora. Opa, tá faltando, faltou ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula, salvei, vamos rodar agora. Tá aqui, ele vai pedir aqui, ó, primeiro número. Então vamos colocar aqui o primeiro é 90 e o segundo é 40. Opa, o primeiro número tem que ser menor do que o segundo. Legal. 40, 90. Beleza, ele aceitou. Agora eu tenho que fazer a última parte, que é a soma de todo mundo aí, né? Então eu vou criar aqui uma outra variável, int soma, vamos zerar ela. E agora nós vamos fazer uma iteração de N1 até N2. Para isso eu não vou usar nem o while nem do while, eu vou usar o for, porque o for é mais fácil. Então, for, opa, eu vou precisar de uma variável para fazer a iteração. Legal, a gente vem aqui, int i. Oh, mas eu não poderia criar essa variável aqui, ó, antes do for? Posso, é uma questão de organização. Eu acho que aqui fica mais organizado o código, mas você poderia simplesmente tirar isso aqui daqui, vir aqui, int i igual a 0. Ou int i só. Beleza, dá na mesma, tá? Eu prefiro fazer o contrário, vou criar a variável lá em cima. Por quê? Porque quando eu vou ler esse programa, eu já vou bater o olho aqui, já vou saber das variáveis que ele tem, tá? Fica de uma maneira um pouco mais organizada. Então, for. Então, o i vai começar
com N1, enquanto o I for menor ou igual a N2, porque ele é inclusive, né, ele vai do N1, vai somar até o N2, ponto e vírgula, vai somar 1 no I. E dentro do meu for aqui, o que eu vou fazer? Soma, recebe soma, mais I, porque o I vai estar fazendo a variação. E aqui, printf, a soma é porcentagem de vírgula soma. Vamos rodar para ver se está tudo bonitinho. Vamos também rodar assim com um valor que eu já saiba, né? Vou dar valor louco que fica difícil. Então, por exemplo, o primeiro número é 1, o segundo número é 3. Então, é 1 mais 2 mais 3. Então, tá lá, a soma é 6. Faltou um barra N aqui para ficar bonitinho. Então, eu vi que já funcionou, não é? Vamos ver se vai ficar mais bonitinho mesmo. Vou repetir esses números. 1 e 3. Então, ele somou 1 mais 2 deu 3, mais 3 deu 6. Então, funciona. Vamos rodar agora com uma sequência maior. Vamos colocar aqui que vai ser do 22 até o 98. Então, ele vai somar todo mundo, dá lá, 4.620. Pega a calculadora aí se você estiver duvidando e faz na mão. Tô brincando, gente. Bom, então esse aí é o exemplo. Bom, gente, então com isso a gente vai ficar aqui nessa parte dos laços, tá? Espero que vocês estejam gostando. Eu peço que se vocês tiverem qualquer dúvida aí, coloca nos comentários do vídeo, eu vou responder todos os comentários que forem feitos, tá ok? Então, o resumo dessa lição, nós aprendemos sobre loops, entendemos os comandos while, for e do while, nós verificamos que enquanto o while testa no início da execução, o do while testa no fim, e com isso daí a gente tem uma diferença, né? Enquanto o while executa 0 ou n vezes, o do while executa uma ou n vezes, então ele executa pelo menos uma vez. E que também que o for é utilizado para iterações, ou seja, quando você tem uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 5, 4, 3, então isso daí é uma iteração. Legal? Bom, então curte aí o vídeo, tá? Se inscreve aí no canal, compartilhe para as pessoas que estão aí na faculdade, estão ralando para aprender C. Eu acho bastante interessante você ter aqui uma segunda explicação e tudo mais, certo? Então é isso aí, gente. Até a próxima aula. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem objeto, esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C